Irmãos, é uma alegria estar na casa do Senhor, no domingo, dia do Senhor, e em que comemoramos o Dia das Mães. É o dia mais lindo, mais comovente de todos os dias especiais. É interessante que a figura da mãe é fundamental na nossa vida. Garanto que é a mãe que ensina a orar. E se a Heleninha orou, é porque ela aprendeu. Então, a mãe é aquela que ensina a falar, que ensina a língua da mãe. Por isso, a língua é materna. Qual é a sua língua materna? Que a sua mãe fala e que você aprendeu a falar. Que seja não só a língua portuguesa, mas a língua do amor, da graça e da esperança. Deus abençoe todas as mães que aqui se encontram. Eu estou feliz em vê-los. Eu quero agradecer a irmã Marília, a irmã Isildinha, o irmão Calixto, pela presença, pela visita à dona Zilá e a mim, lá em casa esta semana. Foi uma visita muito boa, muito agradável, muito alegre para a minha esposa. Quero agradecer de todo o coração. Antes de sair hoje, orei com ela, agradecendo a grande mãe e a grande esposa que ela é. A bênção que ela é para os filhos, para as noras, para os netos, para os bisnetos e para mim, antes de tudo, porque estamos juntos há tantos anos, quase 7 décadas. Eu quero incentivar os irmãos que receberam e os que não receberam, procurem à saída este cartão para anotarem nomes de pessoas. Podem ser membros de sua família, colegas de trabalho, colegas de escola, professores, vizinhos. Anotem aqui o nome, comprometidos a orar pelas pessoas e convidá-las para estarem, se possível, todos os dias, mas pelo menos um dos dias, de 8, 9, 10 e 11. Que Deus abençoe grandemente os irmãos e que muita gente tenha a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Eu vou mostrar durante aqueles dias o que a igreja mais que centenária faz até que ele venha. O compromisso da igreja mais que centenária até que Jesus venha. Então, venham aqui, tragam seus amigos, teremos uma semana ou dias muito abençoados. Mas hoje a nossa celebração é da família. Eu escrevo na página 1 do boletim uma reflexão sobre precisa-se de mães. Eu gostaria de fazer um desafio a vocês, de ligarem para alguma mãe conhecida sua, quem sabe a avó de seus filhos, quem sabe uma amiga que é mãe, ligar para ela e ler essa reflexão. Olha, o pastor escreveu para hoje uma meditação intitulada Precisa-se de Mães. Eu vou ler para você. Vocês que usam as mídias sociais, transmitam aos seus amigos esta mensagem. Eu creio que vale a pena. E eu vou pregar exatamente sobre isso. Precisa-se de mães. E eu vou mostrar quem precisa de mães. Nós vamos ler algumas porções bíblicas e vamos ler alternadamente as primeiras em Gênesis. A maternidade tem começo lá, em Gênesis. Gênesis 3, 14 a 16. Gênesis 3, 14 a 16. Podem reproduzir e nós vamos ler juntos. Querem ficar em pé, por gentileza? Eu agradeço. Vejam só, foi depois do pecado, depois que Adão e Eva, o primeiro casal,
primeiro casal desobedeceu a Deus, pecou. E o diabo se apropriou de uma serpente, deu-lhe capacidade de falar. Ela falou e seduziu Eva e Adão ao pecado. Agora Deus vai falar a Adão, vai falar a Eva, vai falar a serpente. Vamos ler juntos? Então o Senhor disse à serpente: porque fizeste isso, serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, os filhos do diabo, e a descendência dela, Jesus. A descendência dela, te ferirá a cabeça. Esta não é Maria, é a descendência dela. Vamos aprender isso. A Igreja Católica diz que é Maria, que esmaga a cabeça da serpente, mas é Jesus, é o filho de Maria. Esta é o mais próximo. Esta, o que é? A descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso é, ferir o calcanhar é fazer cair. O diabo fez com que Jesus morresse, mas morresse e ressuscitasse para a nossa salvação. Aí está presente a mulher. Aqui é mãe. Agora vamos ver a experiência da primeira mãe. Alegre e triste, um misto. Gênesis 4, 1 e 2. Vejam que experiência tremenda. Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher. Ela engravidou e, tendo dado à luz Caim, disse: alcancei do Senhor um filho homem. Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta, mas não acolheu Caim e sua oferta. Por isso, Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Não vou contar o resto. Vamos agora para Gálatas, capítulo 4, 4 e 5. Veja que Deus falou à serpente que a semente da mulher esmagaria a sua cabeça. Quando veio a semente da mulher? Vindo, porém, a plenitude dos tempos. Quando o tempo de preparação do mundo para a vinda de Jesus se cumpriu. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, vamos ler juntos? Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Podem sentar-se. Meus irmãos, a primeira mãe teve a alegria de receber 2 filhos. Depois ela teve mais filhos e filhas. E foi com uma das filhas que Caim casou, com uma das irmãs. É isso, muita gente pergunta. Muita gente vive preocupado com a mulher dos outros. Uma das perguntas mais comuns que se fazem aos pastores é: quem foi a mulher de Caim? Deixa, não é de sua conta, mas podemos dizer, como Adão e Eva tiveram filhos e filhas, foi uma das irmãs. Não havia outras mulheres. Então, foram essas. Bem, irmãos, por causa do pecado,
Porque Deus não recebeu, porque não de coração. O sacrifício nós atendeu Caim e a sua oferta. Ele se encheu de ódio pelo irmão. E a primeira mãe sofreu a primeira perda de um filho. Não por acidente, mas por homicídio. E um homicídio perpetrado pelo próprio irmão. Parece que tem razão o poeta quando diz que ser mãe é padecer num paraíso. É bênção ser mãe, mas a mulher sofre. Sofre para dar à luz e sofre na criação dos filhos e em sucessos, em acontecimentos, como esse triste acontecimento da morte de Abel. Meus irmãos, é inegável o valor das mães. Disse Lincoln que a mão que embala o berço dirige o mundo. Porque os grandes líderes do mundo foram filhos, tiveram mães. Não apareceram por acaso. Não apareceram por geração espontânea. Tiveram mães. Ser mãe, diz outra figura importante, é a viagem mais exaustiva e valorizadora que uma mulher pode empreender. Charlotte Pearson é quem disse. Agostinho disse nas suas confissões, ele que se desviara para o pecado, ele que tivera uma vida tomada pelo pecado, ele que tivera um filho de relações não abençoadas, mas a quem deu um nome interessante, Adeodato, dado por Deus. Adeodato, por Deus dado. Ele que se converteu, ele voltou à fé, ele disse, Senhor, se eu sou teu filho, porque eu tive tal mãe. Ele devia a sua vida moral e espiritual, a sua vida transformada, à sua mãe. Sim, meus irmãos, Lincoln, o mesmo que disse que a mão que dirige o berço, aliás, embala o berço, dirige o mundo, disse que ninguém é pobre se tem uma mãe fiel a Deus. Ninguém é pobre se tem uma mãe fiel a Deus. Quero fazer algumas afirmações neste culto. Aliás, eu quero dizer, depois do culto, que as crianças vão cantar, os irmãos deverão sair para a escola dominical, mas as irmãs que encomendaram o livro Arte de Ser Sogra, poderão ir lá à frente, lá na portaria, para receber o seu livro autografado. Mas as que não pediram o livro e não o têm autografado, podem encomendar à irmã Andréia. E então, à noite, a gente entrega às irmãs, certo? O livro já está autografado, hein? Nomezinho de cada uma. E eu vou orar por vocês, para que sejam mães cada dia melhores. Mas voltemos à primeira proposição desta mensagem. Deus precisa de mães. Deus precisou de uma mãe para ser mãe do seu filho. Deus escolheu uma jovem, talvez de 15 ou 16 anos, de Nazaré, moreninha, não era branquela, como aparece na pintura medieval. Deus escolheu aquela menina para ser mãe do seu filho. Quer dizer, Deus precisou de uma mãe, mas Deus precisa de outras mães para preparar outros filhos. Deus precisa de mães que transmitam vida. Para a formação da humanidade, Deus precisa de mães. Não precisa de cachorros. Parece que os jovens hoje não querem ter filhos. As jovens mulheres não querem ter filhos, querem ter cachorro.
Só que cachorro não faz crescer e faz abençoada a humanidade. Devemos cuidar dos animais, mas animal é animal, não é gente. Eu disse a uma bisneta que ainda não quis ter filhos: olha, você tem o direito, você não querendo ter filhos, não tenha. Entretanto, sobre cachorro, vou dizer 3 coisas. Primeiro, cachorro não pode ser acompanhante de hospital, em hospital. Se você adoecer, não conte com cachorro. Segundo, cachorro não pode ser arrimo de família. Ele não vai acumular riqueza, dinheiro para sustentar você quando estiver idosa. Terceiro, a senhora terá, no mínimo, 4 lutos, que cachorro não vive mais do que 19 anos. 19 vezes 4, dá menos de 80, né? Então, vejam, você vai chorar 4 vezes. Já tendo um filho, você vai ter gente que vai chorar por você. É triste não ter ninguém que chore por nós. Os nossos filhos poderão acompanhar-nos. Nossos filhos poderão socorrer-nos materialmente. Nossos filhos poderão sustentar-nos na velhice. E sobreviverão a gente. Então, por favor, ame os cachorros, mas tenha filhos. Eu não estou dizendo que repilam os cachorros. Eu já tive 3 em minha vida, não é? E os 3 morreram. Fiquei triste 3 vezes. Mas filhos estão aí, vivos, me deram 7 netos. Os netos estão vivos, me deram 15 bisnetos. E há mais uma bisneta que está grávida. Então virá mais um bisneto, uma neta. Então virá mais um bisnetinho ou bisnetinha até meado do ano que vem. É uma coisa maravilhosa, não? É uma beleza, sabe? Ser mãe é maravilhoso. E a minha neta não ficou triste, não, ficou preocupada. Puxa, Senhor, mais um, então 3. Mas Ele dará forças. Nunca Deus deixou de dar forças a uma mãe para criar os seus filhos. Bem, Deus precisa de mães para abençoar o mundo. Mas os filhos precisam de mães. Evidentemente, não há filhos sem mães. As crianças, os adolescentes, os jovens, precisam de ser criados, de ser cuidados, de ser alimentados, de serem conduzidos nos caminhos do Senhor. A presença da mãe é importante. Eu respeito a sua escolha profissional. Mas se você ficar grávida, a sua prioridade 1 não é o trabalho, é o filho, é a filha. Pelo menos por 4, 5 anos, para formar o caráter do seu filho, da sua filha. Depois volte à sua profissão. Mas não é a profissão a coisa mais importante. Se você é mãe, seja mãe de filhos, criando-os na doutrina e admoestação do Senhor. Eu tenho uma nora que era uma professora muito bem-sucedida. Quando teve o primeiro filho, deixou o emprego. Teve o segundo, teve o terceiro e teve o quarto. 4 meninos, e todos por cesariana. Mas ela dedicou a vida aos filhos. Agora voltou à atividade, ela é uma especialista em patchwork e faz um trabalho lindo, é juíza em vários julgamentos do Brasil e no exterior de trabalhos de patchwork. Então, ela voltou, mas deu atenção aos filhos, que já têm filhos. Meus irmãos, os filhos precisam de mães para a sua formação emocional, para a sua formação moral, para a sua formação espiritual. Eu fico pensando na firmeza do caráter de Moisés. Moisés trocou o trono do Egito pelo deserto.
e depois para a libertação do seu povo. O autor de Hebreus diz que ele, pela fé, deixou de ser chamado filho da filha de Faraó para se identificar com o povo de Deus. Por que ele fez isso? Porque a sua mãe ensinou, em talvez 7 anos, em que foi paga para criá-lo, porque a princesa egípcia pagou um salário, a única mãe que recebeu o salário foi ela. E ela aproveitou os 7 anos para plantar na alma de seu filho Moisés as sementes da fé, da esperança, do amor, do compromisso com o seu povo, amor ao seu povo, estendendo amor à igreja. Meus irmãos, e Moisés vai trocar o palácio pelo deserto, fica 40 anos lá, casa, tem filhos, e será mandado ao Egito para libertar o seu povo. E terá um ministério de 40 anos. 40 anos passou no Egito, 7 em casa, os 6, e o resto no palácio. Depois 40 no deserto, e 40 conduzindo o povo do deserto até a terra prometida. Meus irmãos, como é importante uma mãe que forma seus filhos. Cada filho poderia fazer a mesma oração que fez Agostinho: se eu sou teu filho, Senhor, porque me deste tal mãe. A minha mãe me abençoou. Ó mães que aqui estão, sejam bênçãos para seus filhos. Interessante que a gente cresce, fica adulto, envelhece, mas na hora do aperto, ou na hora do delírio, por quem a gente chama? A mãe. Não é o pai, engraçado. Não é o pai, não é pai, não, mãe. Parece que vocês são beatificadas como mães. Vocês se tornam um ícone para nós, os filhos. Mamãe. A primeira palavra que a gente diz é um desastre. Mamãe. Ah, como vocês são queridas, como vocês são importantes. Eu louvo a Deus por sua vida, por minha mãe já na glória, que plantou em minha alma as sementes do Evangelho, que lia para mim a luz de lamparina, ou lampião, a palavra de Deus, e cantava os salmos e hinos. Ela que era presbiteriana. Ela plantou em minha alma a fé. Então, se eu sou quem sou, eu devo, em grande parte, à minha mãe. Até porque, quando eu nasci, ela me ofereceu para ser pastor. Porque ela e meu pai eram muito bons hospedeiros. E recebiam em casa os pastores presbiterianos que apareciam na nossa terra, lá no interior do estado do Rio de Janeiro. Então, quando eu nasci, mamãe, dos braços, me pegou e orou: Senhor, eu te entrego meu filho para ser como um desses pregadores que aparecem aqui em casa. E não é que eu vim a ser. Graças a Deus, minha mãe, tem muita saudade dela. Uma bênção. Mas a sociedade humana precisa de mães. Sim, a mãe ensina a gente a ser gente. A gente aprende a ser gente com a mãe. E a gente será parecida com a mãe. Eu garanto que eu tenho traços da minha mãe. Eu tenho jeito da minha mãe. Eu tenho vivacidade intelectual de minha mãe. Minha mãe era esperta demais. Minha mãe tinha um espírito perdoador. Eu herdei isso dela. O espírito reconciliador. Eu gosto de reconciliar pessoas. A minha mãe. Ela marcou a minha vida. A sociedade humana precisa de mães. Mães que construam a paz no relacionamento em casa. A primeira comunidade que nós conhecemos é a família. Aí na família a gente aprende a respeitar direitos. A gente aprende a cumprir deveres. A gente aprende a não tomar a comida
a fruta do irmãozinho. Deve comer a dele, mas não tomar, porque é sempre um espertinho. Quando, por exemplo, um irmão bate no outro, geralmente não bate no mais velho, mas no mais novo. A mãe briga com o mais velho e pega o mais novo no colo para confortá-lo. Mãe é assim. Como mãe é uma figura maravilhosa. Mãe educadora, formadora do caráter. O que é caráter? É aquilo que é gravado. Charakter, em grego, é aquilo que é gravado. E o que é gravado em nossa mente, em nossa personalidade, é o que recebemos. Até os 4 anos, especialmente. E 5, 6 e 7. Meus irmãos, como nós precisamos de mães. Eu ando preocupado com a omissão das mães. Há muitas crianças que não estão aprendendo a língua da mãe, mas a língua da cuidadora. A mãe daquela que cuida dos filhos. E às vezes até palavrões, palavras feias, palavras chãs, porque falta o ensino da mãe e a presença da mãe. Sim, meus irmãos, a sociedade humana precisa de mães. A sociedade está sendo embrutecida. A ausência das mães e dos pais, a omissão dos pais, tem feito aparecer uma geração superlativamente egoísta, hedonista, solipsista, que só pensa em si. E esse tipo de pessoa é formado sem a influência relevante, importante da figura materna. Mas, meus irmãos, a escola e a igreja precisam de mães. Hoje está sendo um desafio terrível ser professor. Há alunos, meninos, adolescentes, que batem em professores, que desatendem a ordem do professor. O professor dá uma ordem e diz, não vou, não faço. Uma professora uma vez veio ao meu gabinete para dizer-me o seguinte, pastor, chorando. Ela ensinava num curso noturno, então era um adolescente. Pastor, eu reprovei um aluno por meio ponto. Por mais esforço que eu fizesse, não consegui dar mais do que a nota faltando meio ponto. Eu estava na sala dos professores. Esse rapaz chegou com um revólver e disse, ou você aumenta o meio ponto ou lhe dou um tiro. Ela chorando e contando. Meus irmãos, esses alunos que agridem professores, que entram nas escolas, matam colegas, devem ter uma carência muito grande da presença e do ensino e exemplo de suas mães. Então, a escola precisa de mães, disciplina, respeito, consciência de deveres. A gente aprende em casa, com as mães, com os pais também. Eu estou falando só mães, eu não estou excluindo os pais, não. A hora deles chega. Aliás, chegou lá na igreja de Guaianazes. Eu falei aos homens, segunda-feira lá, mais de 200 homens. Ser homem. As mulheres não puderam estar. Foram proibidas, mas viram em casa, pela internet. Então eu disse, eu falei, vocês cobrem do seu marido o que eu estou dizendo aqui. Que eles sejam muito cuidadosos com a senhora. Leve um presentinho quando viajarem. Sejam delicados, abram a porta do automóvel para a senhora. Não, pastor, uma vez uma senhora me disse lá no Meier, no Rio de Janeiro, pastor, meu marido, além de não abrir a porta do automóvel para mim, pede que eu abra a porta para ele. Ela abre a porta, eu entro, e ela vai, coitadinha, sozinha do outro lado. Não, lá no Meier, eu me lembro, quando eu fui pastor interino, há um pátio grande, junto ao estacionamento, e ficam as pessoas conversando.
Eu punho a garagem, a vaga minha, era bem perto daquele grupo. Eu vinha com a minha esposa, abria a porta do carro, ela entrava, eu rodeava o carro, via se os pneus estavam em ordem, pegava o carro e saía. Eu ouvia as mulheres falando, viram o que o pastor fez? Você tem que fazer comigo. Tem que fazer comigo. Eu gostaria que as irmãs prestem atenção nisso. Meu bem, você não vai abrir a porta para mim, pelo menos hoje, Dia das Mães? Não é possível. Precisamos de ser cavalheiros. Uma coisa que precisamos de romance. Fale de amor, chame de querida. Diga que ama e prove que ama. Sim, meus irmãos, as igrejas precisam. Como está sendo difícil o tratamento com algumas crianças hoje. Alguns pais não trazem os filhos ao berçário, ao departamento infantil, à escola dominical. É um pecado fazer isso. Vocês que estão em casa, têm filhos pequenos, vocês não estão acertando, vocês estão errando. Porque vocês precisam trazer os seus filhos à casa do Senhor. Vocês vão ouvir hoje à noite o que Maria vai falar. Maria, mãe de Jesus. Ela será entrevistada. Vocês vão ouvir o que ela vai falar a vocês. Preparem-se. Aliás, todas são convidadas a vir e a convidar outras, certo? Para estarem aqui. Queremos este templo cheinho de mães. Será uma bênção estar aqui. Bem, meus irmãos, mas a igreja precisa. A igreja precisa de formar líderes, desde pequenos. Então, quando vêm para a igreja, são assistidos pela docência, não é, bíblica da igreja. Essas crianças crescem, chegam à adolescência, passam a exercer liderança, têm oportunidade de falar, têm oportunidade de dirigir. A igreja é uma escola de cidadania. A igreja forma bons cidadãos. Mas a nação precisa da família. Parece que há uma orquestração mundial para destruir a família. Uma orquestração mundial para destruir a família. E nós embarcamos nesse ensaio macabro de destruição da família. Pois bem, é a família que produz cidadãos que amam o trabalho, que amam o dever, que constroem a nação. É a família. Nós não somos animais, nós precisamos da presença de nossos genitores, nossa mãe, nosso pai. E como a mãe é importante para a nação. O Brasil precisa de mães fiéis, mães educadoras, mães que plantem na alma dos seus filhos sementes eternas a produzir frutos para a glória de Deus. Malaquias diz, Deus podia ter criado muitos ao mesmo tempo, mas criou um casal. Por quê? Porque ele queria uma semente de piedosos. Pois é a família que vai criar gente assim, homens e mulheres trabalhadores, homens e mulheres que praticam a verdade, homens e mulheres que trabalham bem, homens e mulheres de confiança, que poderão ocupar cargos de confiança. Como a nação precisa, políticos de confiança. Meus irmãos, a nação precisa de mães. O meu desejo, minhas irmãs, especialmente, é que vocês sejam essas mães. E que vocês ensinem suas filhas a serem futuras mães. Que a sua casa seja uma presença abençoadora e uma formadora de mulheres e de homens, grandes personagens do reino de Deus e para a nação brasileira. Deus as abençoe ricamente. Logo mais, nós vamos ter um momento do culto.
do fim da mensagem, é que eu vou chamar todas as mães à frente. Vocês ocuparão esses espaços aqui, ocuparão o púlpito, ocuparão os lugares do coro. Nós teremos aqui um grande auditório de mães. Não preciso ir a salão de beleza, não. A beleza que será realçada hoje à noite é moral e espiritual, não é física. Bem, um penteadinho, é lógico. Mas não precisam de vir produzidas, não é? Como se fossem para uma festa. Venham aqui e tragam mães, convidem mais uma mãe vizinha sua, do apartamento próximo ao seu, ou da casa próxima à sua, convide uma mãe hoje, para ela ouvir a palavra de Deus. Que as mães de nossa igreja sejam bênção para os seus filhos. E quando eles chegarem ao céu, vão dizer: Senhor, eu te dou graças, porque foi minha mãe que me falou de ti, me fez chegar aqui. Amém. Deus nos abençoe. Nós vamos...